période, et en particulier sous le règne de Mao, on peut appeler ça comme ça, la bande dessinée, elle servait surtout d'outil de propagande des directives du pouvoir, et aussi d'outil de propagation de la culture occidentale à travers un filtre et une adaptation par le pouvoir en place. Naturalmente, até essa época, a história em quadrinhos ela serviu basicamente como veículo da propaganda política do único partido existente e, eventualmente, também como propagação do que se fazia no Ocidente, obviamente passando pelo filtro do partido. E nós podemos falar, então, de uma história em quadrinhos com o nome de Comic King, que apareceu em 93, que é, digamos assim, uma das raras histórias que persistiu, né, durante esse tempo todo. A maioria delas tinha uma vida muito efêmera, elas apareciam e desapareciam muito rapidamente. On peut considérer que cette bande dessinée est très jeune dans le anos 20, do século XX, né, no caso da China, nós temos no máximo 600 editores que se disputam no mercado e muito poucos realmente, a maioria deles foram todos nacionalizados. Ça, c'est la preuve donnée l'édition aussi bien de livres de cuisine que de guides de voyage, que de romans et que de temps en temps de bandes dessinées. Et en fait, il n'y a pas de structure qui supporte les artistes. Les artistes doivent venir avec leurs projets, si possible terminés, voir les éditeurs, et rarement ils ont la possibilité d'être édités chez eux. E o que acontece também, que é um caso bastante específico da China, que você praticamente não tem nenhum editor especializado em história de quadrinhos. A maioria dos editores edita tudo, seja livro de cozinha, ou seja livro de viagem. Então, ou seja, não existe uma estrutura para o artista da história de quadrinhos que, na maioria das vezes, tem que chegar com um projeto pronto e, às vezes, até com um editor já arranjado para conseguir publicar alguma coisa, que, na maioria das vezes, é publicado fora da China. Et la troisième frein au développement de la bande dessinée, ça commence à faire beaucoup, qui est la censure, bien entendu, puisque aujourd'hui le gouvernement a un droit de regard sur tout ce qui paraît sur le pays. Alors, effectivement, la censure existe dans tous les pays, mais en Chine, on va dire qu'elle est un petit peu plus contraignante qu'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des éditeurs qui font de la bande dessinée se sont restreints à une bande dessinée pour les jeunes, c'est-à-dire pour les moins de 12 ans. Ou seja, falou de dois freios, né, assim, que impedem que nesse tipo de mercado se desenvolva na China. O terceiro freio, obviamente, é a censura. Não existe nada que seja editado lá que não tenha os olhos, digamos assim, do governo. E a maioria das editoras que tem alguma parcela para editar a história de quadrinhos, esse tipo de trabalho é voltado para o mercado jovem, seja infantil. 我来之前听说，巴西很像是另外一个中国。Antes de vir para o Brasil, a gente ouviu falar Brasil parece outra China. 来了以后感觉区别实在太大了。Chegando aqui, mas realmente existe muita diferença. 巴西是一个特别快乐的国家。Brasil é um país muito alegre. 非常荣幸能在这里见到大家。Um grande prazer de poder vir aqui no Brasil. Sont plutôt des histoires courtes, parce que les artistes n'ont pas la capacité de se lancer dans des grands projets. Ils ont déjà du mal à faire éditer un seul volume, voire deux volumes. Donc ce sont plutôt des séries courtes qui sont produites à l'heure actuelle. Ele diz que há um certo ciúme, digamos assim, por parte dos chineses em relação, por exemplo, ao mercado japonês. Eles não têm direito, digamos assim. Os próprios japoneses têm, digamos, uma cota de no máximo 5 séries. No caso dos chineses, eles estão começando a fazer isso, mas assim, a coisa muito incipiente, né? Eles já têm grande dificuldade, às vezes, para editar um volume, 2 volumes, então que dirá uma série, né? Então a coisa está bem limitada nesse sentido. 前几天我出了几遍，然后看到百年网上的一种天空特别漂亮，我想画一个看这样的天空也蛮。Estilo ele que criou, né? E o que ele está fazendo agora, né? Porque nesse dia, né, de noite ele está ficando no hotel, né? De noite ele observou, né, o céu, né? Aquela paisagem noturna do céu, né? Muito bonito, muito bonito. Né? Então ele criou essa ideia, né, de fazer essa demonstração aqui. Sexo, muito de violência, muito menos de contestação política. E lembrando que ele falou no início, o mercado de história de quadrinhos era totalmente voltado para o público, digamos assim, infantil, infanto-juvenil, trazer história para meninas e ainda assim, nesse caso aí, nada de sexo.
Então, assim, é tudo recente, bastante. Alors, il y a bien sûr un peu de violence dans les histoires qui sont liées à l'histoire de la Chine. Il y a beaucoup de bandes dessinées sur l'histoire de la Chine, ou les histoires de la Chine. Donc là, des histoires de guerre, de trahison, effectivement, mais la représentation doit rester acceptable pour les enfants. Se a gente pode falar de violência, ela existe quando nós vamos fazer alusão justamente à história da China, da construção da China, das guerras, né, chinesas, lembrando que ainda assim esse tipo de violência relatada tem que ser aceitável por público infantil. Il n'y a pas non plus ce qui manque beaucoup aujourd'hui, et ce qui séduirait un lectorat adulte ou adolescent. Il n'y a pas vraiment d'histoire forte sur les sentiments, sur la vie d'aujourd'hui, la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe. Il y a pratiquement, Benjamin va encore être un précurseur en sortant des histoires qui osent parler un peu des mots d'homosexualité ou de suicide, mais vraiment à recouvert encore aujourd'hui. Poderíamos dizer que o Benjamin que está aqui ele é um dos precursores, um dos poucos, digamos assim, que poderia de alguma forma falar de sexualidade ou de algum tipo de controvérsia pessoal, mas a maioria das histórias realmente não toca nesse assunto. On va donner un exemple de ça. Donc, c'est un album qui est en train de prendre une stature internationale. Et pour le publier en Chine, Benjamin doit modifier certaines images. En particulier, c'est l'histoire d'une histoire d'amour entre un adolescent et une adolescente, des enfants qui doivent avoir 17-18 ans. Et il y a un moment où on voit le garçon qui met la main dans la culotte de la fille, donc c'est très suggestif, mais sans plus. Et cette image-là, les images de ce genre, il a dû les enlever pour pouvoir avoir une chance de trouver un éditeur. Se vocês quiserem ter um exemplo, que ele acabou de dizer, desse tipo de censura, aqui na exposição vocês vão ver lá uma série, né, que chama O Rancho, que já foi editada nos Estados Unidos, já foi editada na Argentina, e nesses dois países você consegue ver algum tipo, poucas cenas, por exemplo, que é a história de amor entre dois adolescentes, entre 17 e 18 anos, e tem uma das cenas lá que você consegue ver o rapaz tentando colocar a mão na calcinha da menina, tipo de marketing para que ele pudesse editar na China, teve que ser completamente eliminado da história. Né? Foi, digamos assim, uma das primeiras obras que ele editou lá na China. Sans vouloir me vanter, notre maison d'édition est pratiquement la seule au monde à vraiment faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire à aller chercher des auteurs en Chine et à prendre des risques, à les montrer et à les faire sortir. Ça montre des albums qui sont d'avant-garde, qui montrent des styles qui sont complètement inconnus. Donc, nous sommes une toute petite maison d'édition, 2 personnes, ma femme et moi, et nous avons des moyens qui sont limités, et donc la progression est obligatoirement très lente et beaucoup trop lente pour moi, mais elle se poursuit. Bom, ele se interessa em Boliviar e acha que a editora dele seria talvez a única no mundo que se presta a esse tipo de aventura, que é de buscar autores, artistas chineses e tentar fazer a divulgação deles no resto do mundo, fazendo que a editora é muito pequena, 2 pessoas. Então as coisas assim, caminham a passos lentos, mas ela está em, digamos assim, em ascensão, ou seja, o mercado está crescendo. Alors, les éditeurs, c'est 100% nationalisé, et la distribution, c'est 70% à l'État et 30% indépendant. Não, na verdade, todos os editores são nacionalizados, ou seja, 100%. A diferença é que 70% da distribuição continua do Estado e os outros 30% da distribuição é que são independentes. E disse essa é uma pergunta praticamente impossível de ser respondida. Tudo que diz respeito à distribuição, que obviamente é controlada pelo Estado, eles não sabem dizer como que ela é feita, para quem que ela é feita e de como ela é feita. Então, ou seja, enquanto não houver uma estruturação bem organizada, digamos, nesse 30% aí dos dependentes, é impossível você saber como que isso é feito, visto que é tudo controlado pelo Estado. Talvez o grande e o novo advento no mercado chinês seja a internet, né? Talvez por uma razão pura e simples de que na internet você pode comprar coisas decimais, 60% mais barata. Basicamente é uma outra via, né, de Ce qui ne va pas dans le sens d'un équilibre économique et ce qui ne pousse pas non plus les gens à sortir des livres en grande quantité. O que não significa que isso seja um impulso a novas editoras, né? O mercado continua tal qual.